do nosso workshop jurídico do mês de março de 2025. Hoje é dia 25 de março de 2025. Eu sou Sara Toshessato, advogada na FCDL-MG. Informo que esse workshop, que será gravado a partir de agora, ficará disponível no site do YouTube da FCDL-MG até a próxima sexta-feira, dia 28 de março, às 18 horas, para os profissionais ou dirigentes que não puderam estar aqui presencialmente nesse nosso treinamento. Então, muito bem, vamos iniciar aí falando da base legal, né, desses três assuntos aí. Não faço base legal, qual a legislação que se aplicam aos assuntos de hoje, sobre um foco aí tributário e contábil, que é importante que vocês observem, ok? Então, quando eu falo da emissão da nota fiscal pela CDL e do recolhimento do ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, eu estou ali tratando primeiro da Lei 10.406, que é o Código Civil, porque nesse Código Civil, nos artigos, né, 46 a 61, ele traz as regras para você criar uma CDL. Uma CDL é uma associação civil sem fins econômicos, ok? Então, essa é a natureza jurídica de uma CDL, de uma associação civil sem fins econômicos, tá? Então, a gente não tem fins lucrativos, vamos falar assim. Outra legislação que a gente aplica a questão do ISS-QN e da obrigação acessória, que é a emissão de uma nota fiscal, seria a própria Lei Complementar 116 de 2003. É uma legislação federal que traz todo o regramento de ISS-QN, quando é devido, quais são as alíquotas que são de 2 a 5% no máximo, né? Tem nessa lei complementar 116, quais são os prestadores de serviços que assim são relacionados nesse anexo. Então, a lei complementar 116 vem toda a conceituação, caracterização, percentuais do que é o fato gerador do serviço, e ao final ele traz um anexo com a relação de quem é prestador de serviço, portanto, deve pagar o ISS-QN, Imposto sobre Serviço, quando ele presta um serviço, e emitir a respectiva nota fiscal de serviços, tá, gente? Então, temos a legislação complementar. E aí a gente remete a uma legislação tributária municipal. A gente tem que lembrar que o ISS-QN é um imposto de competência privativa exclusiva do município. Só o município pode instituir ISS-QN. E para você instituir qualquer tributo, né, você tem que ter uma legislação tributária municipal, possivelmente uma lei complementar sobre ISS-QN, um decreto que regulamenta algumas características da cobrança pelo município do ISS-QN, tá, gente? Então, não existe, assim como o IPTU é um imposto, né, imposto predial territorial urbano, é um imposto também só de competência do município, tá, gente? Não existe a gente falar IPVA do município. Não, IPVA do estado, de cada estado federado. Ou o ITCDM é do estado também, tá? Então, vamos cuidar. IPTU, ISSQN, que é o tópico do nosso treinamento, e, portanto, nota fiscal da prestação de serviços é competência apenas do município. Então, a gente tem que o quê? Observar a legislação tributária municipal no tocante a esse assunto. Qual o regulamento, qual a lei complementar que está tratando do ISS-QN no seu município, que o prefeito foi lá e sancionou. Só um minutinho que tem umas mensagens no chat aqui. O Euler está perguntando aqui se a CDL pode receber subvenção da prefeitura para a realização de eventos. Pode. Nesse caso, a convenção através do projeto de lei. Euler, a gente fez um workshop sobre repasse, né? Foi o workshop jurídico de novembro. Ele está um pouco fora aqui do nosso assunto de impostos, de tributação. Depois, se você puder me procurar, ok? Na assessoria jurídica, eu estou à sua disposição, tá, gente? Então, se a gente puder focar nas perguntas do nosso treinamento de hoje, para ficar mais assertivo, ok? Eu peço isso a vocês todos aí. E eu pode me procurar na assessoria jurídica posteriormente para a gente tratar desse assunto não é subvenção, né? Mas aí eu te explico direitinho, ok? Tudo bem. Então, sobre emissão de nota fiscal e recolhimento de ISS-QN, são essas principais legislações, normas
que nós temos que observar. Aí, na sequência, quando eu falo de remuneração de dirigentes estatutários, que é o caso da CDL, né, nós temos uma diretoria e também um conselho fiscal que fiscaliza a diretoria, e tanto a diretoria executiva quanto o conselho fiscal são eleitos pela Assembleia, pelos associados daquela CDL. E aí existe uma norma federal, que é a Lei 9.532 de 97, é uma legislação que trata de tributação federal. Então, a partir desta lei, eu tenho vários regramentos para imunidade, isenção de entidades como o CDE. Eu tenho que cumprir todo um regramento ali, a partir da 9.532 e outras normas que complementam esse entendimento. E aí, né, como a gente já tratou disso e vem falando desse assunto há um tempinho, desde 14 de dezembro de 2015, houve uma alteração na Lei 9.532, que é aquela Lei 13.205, de dezembro de 2015, que mudou lá o artigo 12, permitindo, a partir de então, a possibilidade de remuneração de fundações, institutos e também associações civis sem fins econômicos, que é o caso da CDL, ok? É o caso de uma CDL. Então, a legislação alterou, a legislação tributária federal foi alterada, com essa permissão legal. E aí a gente vai ver aqui quais são os requisitos na lei e quais são os requisitos não estatutários, caso a CDL, né, tenha interesse de implementar uma remuneração dos dirigentes estatutários, especialmente o presidente ou o presidente do setor financeiro, ok? Mara, eu vou te mutar aqui, tá? Tem alguém desenhando aí na apresentação. Problema não. E o terceiro assunto, que também está ligado ao segundo, de uma certa forma, que eu quis enfocar aqui, é a responsabilidade do presidente e do vice-presidente administrativo, ou pode ser a denominação diretor-presidente, ou diretor financeiro, ou diretor tesoureiro, no seu estatuto. Como regra, esses dois são os representantes legais da CDL. E, nesse aspecto, eles têm uma responsabilidade não só como dirigentes, como diretores estatutários, mas, para além disso, eles têm também, podem responder por excesso em sua gestão, nós vamos ver algumas hipóteses aqui, com seu patrimônio pessoal, tá, gente? Quando tem culpa ou dolo, ou excesso de gestão, desvio da função, tem algumas hipóteses aí. Então, a gente precisa ter muito atenção para a responsabilidade do presidente e do vice-presidente na administração, né? De uma forma geral, a gente sempre teve um trabalho que é voluntário do presidente e do vice-presidente, dos demais diretores e conselheiros fiscais, mas com essa possibilidade de remuneração, né, caso seja implementado para a CDL, a gente reforça essa responsabilidade, porque se você é remunerado, você também é cobrado por um serviço que você tem que prestar ali, vamos dizer assim, né? Deixa de ser somente voluntário, você tem uma verba aí a seu dispor. Ok, gente? Então, essa é a base legal dos nossos assuntos aqui, primordialmente. Então, vamos começar aqui do nosso primeiro assunto, da emissão da nota fiscal. E por quê, né, gente? Eu vi algumas CDLs pagando ISSQN, sem dever, pagando ISSQN, de consulta de SPC, né? A gente entrou com recurso ali para que a prefeitura deixasse de cobrar, mas foi um pagamento que foi até espontâneo pela própria CDL. Não é devido, gente, tá? Não é devido. Por que que não é devido pagar imposto sobre serviços para a prefeitura do serviço de proteção ao crédito, que é aquela consulta balcão, né, que o cliente, o consumidor vai fazer ali na hora da consulta de SPC. Porque o que a gente está fazendo não é prestar serviço para consumidor, não é a base legal, não é o conceito legal. Na verdade, a gente está cumprindo uma norma do Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 43, caput, parágrafo 1º. O Código de Defesa do Consumidor, que nos qualifica como administrador de serviços de proteção ao crédito, e no caso é a CDL do seu município, ela determina, então, que quem administra um banco de dados, ela tem a obrigação de atender o consumidor quando ele quer ter uma informação do seu cadastro. Então, quando a CDL exige a identificação, né, CPF, foto, etc., faz a consulta e o consumidor quer que imprime, se cobra lá R$ 3, R$ 5 daquele extrato, isso não é um serviço, tá, gente? Isso é o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, que é uma obrigação da CDL fazer, ok?
Então, você pode cobrar aquele custo ali. E isso não quer dizer que eu estou prestando serviços ao consumidor. Eu não sou um salão de beleza. Eu não sou uma empresa de pesquisa prestadora de serviço. São conceitos distintos, tá, gente? Então, eu vi isso, me assustei um pouco, entramos com recurso na prefeitura. Eu também já vi, assim, o pagamento de SSQN e a exigência da prefeitura de emitir nota fiscal, porque uma determinada cidade fez um convênio de PCMSO com a prefeitura, ganhou lá uma licitação, né, de menor preço ali, e a exigência da prefeitura para fazer o contrato administrativo, que a CDL local ganhou, né, para fornecer o serviço de PCMSO para os funcionários, servidores públicos municipais, era justamente de ela, a prefeitura estava entendendo que ela estava prestando um serviço, não estava entendendo que tinha um vínculo associativo, e aí determinou tanto a emissão da nota fiscal para pagamento dos serviços, tanto o recolhimento do ISSQN. A gente entrou com recurso, não deu certo, e aí, a gente sugeriu lá? Olha, a prefeitura não vai deixar de cobrar, o contrato era de um ano, então espero o contrato expirar e depois eu não tenho que mais recolher isso, ok? Outra situação que a gente tem na cobrança de nota fiscal é por associados dos CDLs que são tributados pelo lucro real. É muito comum associados do lucro real exigir da CDL não aquela fatura ou emissão do recibo simples, mas a emissão de uma nota fiscal, tá, gente? Então, só lembrando, nós temos três regimes principais de tributação para a empresa, que é o Simples Nacional, que é o mais conhecido, o lucro presumido e o lucro real. No regime do lucro real, como é que é feito, né, contabilmente? A empresa, tudo que for despesa para ela poder, tipo, usar aquilo como um desconto, né, para ela vai querer, né, para entrar nesse custo. Por isso que ela pede nota fiscal de tudo. Então, em geral, quando eu vejo a CDL ligar para mim aqui na assessoria jurídica e falar, olha, o associado está exigindo nota fiscal. E não, a gente não emite nota fiscal, quer dizer, realmente você não emite nem é obrigado a emitir. Mas por quê? Por acaso é uma empresa grande, de um faturamento superior a vários milhões, ou determinada atividade? Ela é do lucro real? É. Se não, porque é comum, e aí eu explico, tá, gente? Nós tivemos também, acho que na semana passada, uma CDL também que ligou, falando que o consumidor pediu esses, né, pagou extrato e exigiu nota fiscal também, né? O consumidor também exigiu, a gente falou que não, saiu muito bravo dali, criando um desgaste com a equipe de atendimento ali, tá, gente? Então, temos esse cenário. Mas, vamos reforçar e desmistificar isso aí. Só um minutinho, que tinha um negócio no chat aqui. Eugênio, ele pediu para eu repetir, por favor, a respeito do consumidor no balcão. Quando o consumidor vai à CDL para solicitar, né, as informações de SPC no seu CPF, a CDL é obrigada a atender o consumidor. Por que a CDL é obrigada a atender esse consumidor quando ele pede a consulta balcão, a consulta dos registros de SPC em seu nome? Porque a CDL tem e detém o direito de administrar o SPC no seu município. Isso vem da norma do sistema CNDL, da Confederação, Federação e do próprio SPC Brasil. A marca SPC é uma marca registrada pela CNDL. Então, quando você outorga o uso do serviço SPC para a CDL municipal, você tem toda essa estrutura, esse custo que você paga como CDL do sistema, e aí o Código de Defesa do Consumidor, ele determina várias regras a quem administra o SPC, ou banco de dados de uma forma geral, né? Serasa, BVS, todos os bancos de dados, tem ali no artigo 43 e 44 as regras que a CDL, como administradora do banco de dados, tem que cumprir. Uma delas é atender o consumidor na hora que ele quer alguma informação do seu cadastro relacionado ao registro de SPC, que é o que a CDL fornece. Ok, Eugênio? Então, quando o consumidor paga ali, eu quero a consulta impressa, ou eu quero a declaração no papel A4 dos registros constantes em meu nome. Tudo bem, custa R$ 5, custa R$ 6, você deve estar cobrando aquele documento, aquele extrato da consulta, que é o mais simples, ou a declaração em papel A4. Pode cobrar? Sim. Então, quando você cobra, se o consumidor pedir, você emite um recibo simples que recebeu lá R$ 3 do consumidor, R$ 5, tá? Às vezes vai até parar no Procon falando que teria que ser nota fiscal, mas não tem que ser nota fiscal.
que quando eu cobro dele, eu estou, né, cobrando pelo custo, eu estou cumprindo a exigência do Código de Defesa do Consumidor de atender aquele consumidor, eu, como CDL, que mantém o SPC, eu tenho que atender aquele consumidor que está buscando a sua consulta, ok? Então, eu estou cumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Eu não estou prestando um serviço ao consumidor, não é essa a questão. Eu cumpro o CDC. Não é assim, eu sou um salão de beleza e qualquer cliente consumidor que vem ao meu salão, eu cobro o meu serviço. Não, não é isso. Eu estou cumprindo a legislação consumerista como CDL mantenedora do SPC. Tá, Eugênio? Então, é isso. Se restar alguma dúvida, me fala. Então, vamos aqui no conceito da emissão da nota fiscal e do recolhimento. Por que que a CDL não tem que emitir uma nota fiscal? Porque ela não presta serviço. Primeiro, o nosso conceito é que a CDL é uma associação sem fins econômicos. Como já falei para você, está no Código Civil, ok? E o conceito é esse: associação é a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, não havendo entre os associados direitos e obrigações recíprocas. A CDL representa o segmento econômico do comércio varejista, prestadores de serviços e outros setores empresariais e desenvolve soluções para esses segmentos, associação de classe do segmento empresarial. Nós temos no Brasil quase 900 mil entidades do terceiro setor, que é onde nós estamos como CDL. Nós não temos fins lucrativos, ou seja, fins econômicos, nós trabalhamos CDL para esse segmento empresarial. Existem vários tipos de associações, né? Institutos, fundações, pode ser de cultura, pode ser um clube de lazer, pode ser um clube ali de futebol, pode ser uma associação de aventureiros, né, de espeleologia, pode ser, né, eu vi recentemente de uma associação de estudantes de van, né, que contratam vans para levar para a faculdade, são todas pessoas físicas. A nosso tipo de associação é de pessoas físicas, mas, sobretudo, de pessoas jurídicas, que são empresários que têm interesse na vinculação à CDL, que essa vinculação só se ele quiser se vincular. A gente não é sindicato, que também é terceiro setor, tá? Então, esse é o nosso conceito básico. A gente se organiza através de pessoas jurídicas interessadas, empresários do segmento varejista ou prestador de serviço, dentre outras categorias, junto à CDL. Então, eu tenho um vínculo associativo. Esse é o vínculo segundo o Código Civil. Muito bem. Dito isso, tem alguém desenhando aí. Opa. Se a CDL não presta serviços ao público, ok? A CDL não é entidade prestadora de serviço. Só um minutinho. Só voltar aqui que a Valdineia está como. Valdineia, da CDL Cacoal, bem-vinda, Valdineia. Ela fez um questionamento aqui. E quando a CDL vende outros produtos como telefonia, certificado digital, cartão de benefício, sempre com vínculo associativo. Quando eu for falar aqui da relação do que é prestador de serviço, nunca sou eu que sou a telefonia. Eu contrato uma empresa de telefonia para intermediar isso e vender mais barato para os meus associados. Nunca, e eu não tenho competência para isso como CDL ou nem como federação, nunca eu sou o prestador de serviço certificado digital. Eu contrato uma empresa especialista de acordo com as normas de TI de certificado digital, que pode ser, por exemplo, a SPC Brasil, Solute, tem tantas aí, e disponibilizo para o meu associado. Mesma coisa cartão de benefício, mesma coisa plano de saúde. Todos os exemplos de prestação de serviço. Não sou eu que estou prestando o serviço. Não sou eu, CDL, que sou a operadora do plano de serviço. Não sou eu que estou prestando serviço médico, de telefonia, de certificado. Eu sempre contrato uma empresa que tenha essa expertise, que está autorizada pela legislação, para disponibilizar isso somente para o meu associado. É por isso que eu insisto muito quando a gente faz treinamento de contrato, como está tudo sistematizado, o contrato de filiação é para que este associado veja uma vantagem em algum tipo de produto, solução ou serviço que eu, CDL, disponibilizo para ele e queira contratar o plano de saúde mais barato comigo, mas ele tem que ser uma pessoa jurídica. Ele veja a vantagem de ter certificação digital via CDL como associado, porque é mais barato,
porque o atendimento é melhor, que a gente ouve muito na certificação, do que ir diretamente à certificadora digital. Ele vem até mim com um cartão de benefícios com essa mesma finalidade. Ou seja, ele se filia, ele se associa à CDL com este objetivo. Tá, Valdinei? Então é isso. Eu lembro que teve até uma alteração estatutária que vocês decidiram colocar como finalidades estatutárias diversos serviços, que obviamente a gente não tem expertise para ter o PCMSO por si, a certificação, a gente contrata CDLs, empresas especializadas nesses segmentos, para fornecê-los aos nossos associados vinculados a nós, tá, gente? Então, desta forma, fim. Doutora Sandra, Paulo. Oi, Valdineia. ainda ficou uma dúvida. Como a gente, essa questão de emissão de nota fiscal para esses serviços, no caso, nós aqui seria o ISSQN, né? A gente pode emitir ou não? Como que ficaria nesse caso? Não entendi, Valdineia. Fala um pouco mais alto que eu não te escutei da nota Ah, fiscal. tá. A questão da emissão da nota fiscal, no caso das empresas que utilizam esses serviços. Aí já é diferente do SBC, né? Não, A mas é gente para qualquer pode ou não? solução. É para Para qualquer qualquer solução, solução. então é o É porque mesmo para o caso? SPC a gente não tem dúvida que quem criou o SPC foi o próprio sistema CNDL. Em qualquer Uhum. outra solução também não tem nota fiscal. Eu não estou prestando o serviço. É a operadora do plano, é o certificadora que está prestando o plano. Só porque também é interessante para a operadora de plano de saúde, também é interessante para a certificadora, do que vender direto para essas empresas, ou essas pessoas físicas ou jurídicas, ela vá numa entidade que já compõe esse colegiado, esse composto de empresas, e ela direciona o seu serviço diretamente, ok? Ela está prestando serviço. Eu, CDL, não. Eu estou intermediando esse serviço. Então, eu, CDL, não emito nota fiscal para o meu associado. Não existe isso. A certificadora emite uma nota fiscal geral para você daquelas empresas que se vincularam ou daquelas que contrataram o plano de saúde e assim por diante. Então, a CDL não emite nota fiscal. Tem essa briga com o município? Tem. É por isso que a gente tem que estar tributariamente ok, estatutariamente ok, vinculando os contratos de filiação, tudo ok. Tudo assim que eu venho falando do último ano para cá, é tudo um conjunto de regras que a gente tem que observar e cumprir, a começar do estatuto, a começar da legislação específica de cada produto ou solução. Também para divulgar. Eu só presto serviço para o associado. Então, se você quer um plano de saúde, você é CNPJ? Não, eu não presto. Se o José da Silva passa ali na minha CDF, eu quero, eu sou uma pessoa física. Você não é MEI, você não tem CNPJ? Não. Então, eu não posso prestar esse serviço para você. Porque o meu vínculo associativo é das empresas do varejo, prestador de serviço, tem que ter no mínimo um CNPJ para poder utilizar qualquer solução minha aqui. Então, é esse o cuidado que a gente, como CDL, tem que ter. A gente não pode achar que vai abrir para todo mundo o CPF, como eu já vi em alguns estatutos, e aí essas CDLs correm risco, gente, tá? De ficar recebendo pessoa física e atender, e aí eu estou concorrendo com o mercado. Aí eu estou saindo aí, estou me tornando um prestador de serviço que está concorrendo lá com a empresa, com o seu concorrente. Eu não atendo pessoa física. O meu público é 95% pessoa jurídica. É para ele que eu desenvolvo. Aí, se eu começo a receber pessoa física para plano de saúde, para certificação, etc., eu começo a correr riscos, que aí eu estou desvirtuando o meu trabalho para as pessoas jurídicas a quem eu represento. Então, é esse cuidado que eu sempre reforço, gente. Sara, mas eu tive que fazer uma locação, tá? Uma pessoa física, uma certificação para o sócio. As exceções são tratadas como exceções, gente. Porque quando o sócio do CNPJ associado fez a certificação, não tem como jogar essa conta na fatura do CNPJ? Sim. Então, eu estou vendo aqui questões jurídicas sérias com as formas operacionais que a CDL tem que dar no dia a dia dela para não correr risco, gente. Porque tudo que a gente está falando aqui é risco. Se você não minimiza o risco, você chama a atenção da prefeitura ou da Receita ou quem tem que tributar de acordo e fala assim, olha, vamos lá, então, né, tributar a CDL que ela está vendendo o plano de saúde concorrendo com o mercado da Unimed. É como se eu fosse no balcão da Unimed, pessoa física, e contratasse. E aí eu não posso fazer isso, né? Entendi.
Aham. Mas no caso da pessoa jurídica, a gente tem algumas empresas aqui que, quando nós emitimos o boleto dos serviços, eles pedem a nota fiscal, né, a nota do município, né, Mas da vocês prestação de emitem a nota serviço. fiscal, Valdinei? Porque se Sim, você aham, emite, você está se conceituando sim. como prestador de serviço, coisa que você não é. Aí Entendi. você tem que Não pagar o entendi. ISSQN. Quer dizer, Aham. você presta o serviço X com a outra empresa em Cacoal que também presta o mesmo serviço. Ainda que fosse mais barato. Se você está prestando para pessoa física, você não, eu estou atendendo no público em geral, não estou atendendo meu associado. Entendeu? Mas no caso do associado, tá? Que eu tô falando. Não, mas o mesmo Recentemente. associado É a falando, mesma não, a gente não situação. emite nota fiscal, nós não somos prestadores de serviço. Você tem um vínculo E associativo. Eu não sou nós. obrigada a emitir nota fiscal. E a gente tem que ficar reforçando isso, gente, sempre. Porque Uhum. eu estava vendo algumas CDLs que estavam emitindo notas fiscais para as empresas do lucro real. Eu falei assim, ó, se você emite para um, você está concorrendo no mercado, cuidado, porque se isso chamar a atenção da prefeitura, por isso que eu não disponibilizo meus workshops do nível que a gente conversa aqui, né, gente? Por causa disso, a gravação cai. Por causa disso, dessas situações. Se você se considerar prestador de serviço, é como se você estivesse concorrendo no mercado. Se você concorrer no mercado, você não vai ter só problema com o ISSQN. Você vai perder a sua imunidade tributária, do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS, do PASEP, que a gente vai ver lá na remuneração que está na legislação. Você tem o resto de consequências na CDL, que é o que eu quero que não aconteça na CDL, porque fazer a defesa disso na Receita Federal ou na prefeitura é cada vez mais difícil. Então, a gente tem que ter as formas estatutárias, no contrato, no dia a dia, de minimizar ao máximo esse tipo de risco, gente. Então, por isso que eu falo, gente, a CDL não presta serviço. Quem presta serviço tem que emitir nota fiscal e recolher o imposto sobre serviço. A gente não é prestador de serviço, a gente não trabalha só para o associado. Esse é o princípio. Certo. Não E é porque assim, alguém bateu na porta e você tem um aham. determinado serviço que você vai oferecer para ele. Eu nem poderia fazer, entendeu? Nem poderia. Então, eu vejo a CDL, Sara, mas eu preciso de faturamento. Eu falei assim, tudo bem que precisa de faturamento. Só que nós não somos empresas que trabalham para não associados ou para pessoas físicas, simplesmente. Cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Eu tenho visto CDLs que têm problema com empresas de lucro real, estão limite para atender por uma questão. Ah, a gente tem que atender o associado dentro do limite legal. Aí eu concordo. Mas não é de qualquer jeito que a gente vai atendê-lo. Gente, cuidado com isso. Cuidado com E isso mesmo. como que nós poderíamos resolver a situação do associado quando ele pede um comprovante para que ele anexe na prestação de contas da contabilidade dele, que ele faça inserção na O contabilidade? recibo com a discriminação, gente. O O documento da recibo. fatura que Ah, vocês já tá. mandam mesmo, sem nota fiscal. É Aham. claro que ele tem direito de saber Tá. detalhadamente, discriminadamente, o que ele está pagando. Pacote tal, certificação, contribuição federativa, todo o valor discriminadinho na fatura, tudo certo. Aí você manda para ele, mas não, você não vai mandar isso discriminado com uma nota fiscal. É isso que eu quero dizer. Você não presta serviço, entendeu? Então, cuidado com isso, gente. Deu para Certo. compreender, Nossa, Valdinei? doutora Sara, deu, Então, quando eu deu falo aqui que a perfeitamente. CDL não presta serviços ao público, é nesse sentido. Ela não presta serviço ao público. Ela presta o serviço, entre aspas. Por isso que eu não gosto de usar a expressão prestação de serviços. Eu gosto de usar que a gente disponibiliza soluções para o associado. Porque é só ele que a gente tem que atender. Eu não tenho que atender a pessoa física, tá, gente? Paulo, a fundamentação é que está aqui na apresentação, tá bom? E é durante a apresentação, peraí. Tem muita pergunta aqui que eu me perdi, gente. Só um minutinho. Link, qual? Ok, né, Valdineia? Vamos lá. A Daniela falou que tem medicina e segurança do trabalho, é um serviço nosso. Peraí, desculpa, eu vou voltar aqui. Paulo, Valdineia, já respondi. Paulo Almeida, de Tambacuri. Qual a condenação que podemos utilizar para a CDL não prestar serviço? Está aqui na apresentação, Paulo. Aqui teve uma falha, eu não consegui pegar o serviço que teria que emitir nota. Não, a gente não tem que emitir nota, é o contrário. A Valéria, a doutora Valéria, bem-vinda. Para vender para não associados. Não vendemos para associados, tá, gente? Vou explicar aqui nesse slide.
A Daniela de Teoflotone. No nosso caso, temos a medicina e segurança do trabalho, é um serviço nosso. Se tem, é só para associado, tá, Daniela? Não se vende pessoa física. Quem vende para pessoa física, gente, corre o risco de ser tributado, porque eu estou desviando a finalidade do meu estatuto. Eu tenho que atender pessoa jurídica, que é a classe empresarial. Se eu começo a atender pessoas físicas, né, em geral, medicina e segurança do trabalho não é assim, eu começo a correr riscos. Agora, a medicina e segurança do trabalho é exigida dos CNPJs, né, Daniela, as pessoas jurídicas. Então, você tem que ter o contrato de filiação que você, CDL, está prestando aquele serviço de medicina e segurança do trabalho. Vamos lembrar aqui uma coisa, gente. Você tem um portfólio de soluções. Eu não vou usar a palavra serviços mais, um portfólio de soluções. Primeiro, SPC, Medicina e Segurança do Trabalho, plano de saúde, plano odontológico, locação de salas, ok? Certificação digital. A gente não tem só SPC. O SPC é muito claro, porque o SPC é uma coisa que é do nosso sistema CDDR, né? Aí a gente tem lá certificado, tem um monte de coisa. Aí o associado fala assim: eu vou usar SPC não, porque eu uso Serasa BBS. Mas a CDL tem certificação, me interessa. Eu sou uma empresa, quero disponibilizar para os meus sócios, para os empregados, tem que, né, é, fazer cumprir a legislação, dar um benefício. Ah, ela tem plano de saúde, ela tem uma locação de salão auditório mais barato. Todas essas soluções que eu disponibilizo para o associado tem que ser só para o associado. Como é que eu consigo a vinculação de um associado? Contrato de filiação, gente, contrato de adesão. Então, o contrato de adesão padrão tem lá várias soluções, em geral, com a SPC. E aí eu começo a fazer aditivos. Quando é certificação, quando é locação é outro contrato, né? Eu vou fazendo aditivos para aquele associado e aderindo, a depender da solução que interessa para ele. Porque ele não quer usar o SPC, por exemplo, ele quer usar outro. Mas tudo que ele utiliza das soluções da CTL, ele tem que ter um vínculo associativo, tá, Daniela? Isso é obrigatório. Aí eu já mandei para vocês, o contrato de filiação padrão é aquele que é temporário, que ele vai usar só para locação, só para certificação, só para financiamento do BDMG ou do Sicob. Ele pode ficar por um determinado período de 1 ano, 5 anos, enquanto durar aquela solução. Então, veja que está tudo interligado, gente. Então, você é associado, você tem que ter vínculo associativo para usar qualquer solução que a CDL disponibilize. Qualquer. Porque a gente não tem só SPC no nosso portfólio, gente. Ok, Daniela? Bom despacho, profissional liberal, então, não entra? Entra como associado. Ele é a exceção das pessoas físicas, tá? Não sei quem tá aí, acho que é o Wellington, ok? Eu tô falando e vou repetir. A gente tem aí 95% de associados, pessoas jurídicas, MEI, ME, etc. E tem talvez 5% que sejam profissionais liberais. Talvez médicos, veterinários, psicólogos, contadores. Eu tenho algumas características, né, algumas profissionais liberais que não têm CNPJ, tem o seu registro profissional mais CPF para ter o vínculo associativo. Aí, para comprovar que ele é um engenheiro, um psicólogo, um médico veterinário, etc., e não tem o CNPJ, eu solicito o documento do registro profissional, assim como advogado também é profissional liberal, mas a gente não filia, né, por outras questões, eu tenho que mostrar a minha carteirinha de identidade de advogado, tá? Se fosse o nosso exemplo aqui. Tá ok? Assim, bom, CDL, pontos, pá. Daniela fala assim: temos muito associado pessoas físicas para certificação digital, Unimed, locação. Está correndo risco, Daniela. Eu sei que o estatuto de vocês tem essa coisa da filiação da pessoa física. Está correndo risco, sim. Muito risco. Porque você está desviando, você não está atendendo pessoa jurídica, você está pessoa física. Se a CDL começa a atender mais pessoa física do que pessoa jurídica, há um desvio de finalidade da CDL, não tenho dúvida. Ela está concorrendo com o mercado de quem atende pessoas físicas, não é isso? O comércio atende pessoa física. Eu Consta acho no nosso bem. estatuto que a pessoa física Observatório. pode associar em que situações? Ainda que conste no seu estatuto, você dá uma retaguarda estatutária, mas também não te garante a outras invenções, não. Tá, gente? Nem tudo deve ir para o estatuto também, né, gente? E nem tudo eu posso começar a fazer uma coxa de retalhos no estatuto para blindar, principalmente quando é pessoa física, tá, gente? Eu, eu, CDL, começo a atender pessoa física, eu estou dando um recado que não tem nenhum tipo de atividade, eu estou dando um recado ao mercado local ou estadual, etc., que eu estou atendendo o público consumidor. Aí eu estou prestando serviços, ainda que eu resguarde isso no estatuto. Dá garantia? Não dá garantia total, não, Daniela. Sendo muito sincera aqui com você.
O Paulo novamente pergunta. Sim, o Paulo já adiantou aqui a parte da minha apresentação, né? Vocês estão ansiosos, eu entendo. Se você presta CDL para serviços para terceiros, aí será sim exigido o ISSQN até a nota fiscal, tá? Nas consultas aí que estão saindo das secretarias da Fazenda. Mas quem já paga ISS, vale uma conversa para a prefeitura para rever? Com certeza. Já entra na Receita Federal também? Não, Receita Federal é tributo federal. Imposto de renda, contribuição social sobre o líquido. Sabe o que é o problema de você configurar a prestação de serviços? Você muda toda a sua caracterização de isenção como CDL, nos tributos federais também. É por isso que está tudo interligado, gente, que eu peço esse cuidado para vocês. Deixa eu ver aqui, Vanessa. É isso. A Edna fala, em abater Minas, as empresas lucro real exigem nota fiscal, exemplo, Cicobi, grandes empresas. A recomendação é negar? É, gente. Você corre o risco de perder o associado. Você tem que ponderar qual que é a fatura desse associado no lucro real. É grande, vale a pena? Aí você emite nota fiscal e paga avulso ou você paga o ISS-QN também? Porque se você só emite a nota fiscal avulsa para quem é do lucro real e a prefeitura não está, são, sei lá, 10 notas fiscais mensais, 5 notas fiscais mensais, Edna e outros aí. E aí a prefeitura não está exigindo ISS-QN, tudo bem. São poucos associados, porque é lucro real e tal e tal. Agora, se começa a se avolumar um número de muita nota fiscal, se você só tem 100 associados, em 10 a 10% são associados. Faça as contas matemáticas aí também, gente. Uma questão operacional. Tem questão legal? Tem. Mas tem questão do faturamento da CDL? Sim. Eles dão uma fatura gorda para a CDL, e aí a questão, vale a pena correr o risco? Porque às vezes vale. A gente pode assegurar 100%, gente, isso não existe. Por isso que eu estou trazendo aqui os pontos de atenção para a gente, tá? Se a gente fizer alocação de empresas que não sociedade, você pode, mas você vai pagar mais COFINS. Aí é uma outra coisa aqui, gente. Mas locação também é ISS, tá, gente? Menos de veículos, tá? Locação de local. Tem que ter o vínculo associativo. É aquele contrato de filiação temporário que eu já passei para vocês. Quando não tiver, pega novamente. Certificação é a mesma coisa, só para associado. Se é o CPF do certificador ali do sócio que está fazendo, joga na fatura do CNPJ da empresa. O Paulo de Turama está falando que a prefeitura só aceita a emissão da nota com a seguinte certificação: contribuição associativa. A nota fica isenta de ISS. Então, é só para fazer isso. Eu estou achando estranho, tá, Paulo? Mas tudo bem. Contribuição é uma coisa que o associado paga. Não tem serviço na contribuição, é uma contribuição mesmo, que é outro conceito jurídico aí. Ok? Acho que acabou as perguntas. Então vamos voltar aqui na nossa tela, gente. É isso. CDL presta serviços? Não. Ao público? Não. E se está prestando, não deveria. Não é uma entidade prestadora de serviço. Qual que é o conceito do prestação de serviço? Gente, está na Lei Complementar 116. Ela que fala. O prestador de serviço, pode ser pessoa física ou jurídica, que presta serviço e tem como fato gerador a prestação de serviço. Está lá na lei mesmo, tá? A CDL desenvolve as suas atividades, as suas soluções, seus produtos somente para os associados. 95% desses associados são pessoas jurídicas. E, às vezes, como bem lembrou aqui, tem profissionais liberais, que é a minoria. Quem presta serviço para pessoa física, ainda que tenha colocado como retaguarda isso no estatuto, como foi o caso de Teófilo Otoni, não está isento de responsabilidade. Quando isso começar a incomodar o concorrente, vai chamar atenção. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma CDL que, uns 2 anos atrás, estava com problema com a certificação, estava fazendo certificação só para o associado e às vezes fazia para o sócio, pessoa física, que colocava na fatura. Incomodou o certificador digital lá da região, que era o único. Mas por que que os associados e essas pessoas físicas faziam ou renovavam com a CDL? Porque a CDL atende melhor, né, gente? Não tem dúvida que vocês atendem muito melhor o associado, não só na questão da certificação, em qualquer situação mesmo. E aí, outras pessoas físicas e jurídicas tinham vínculo, começaram a se interessar, incomodou, por quê? Começou a perder mercado. O que que a empresa lá, concorrente, fez? Ela pegou e denunciou na prefeitura. E a prefeitura foi fiscalizar a CDL. E aí a CDL, na época, até o presidente era contador,
ela passou a não mais prestar serviço de certificação e voltou tudo lá para o outro certificador. Depois vieram outros certificadores a concorrer no mercado que não era CDL. Então, às vezes, você chama a atenção do concorrente também. Tem esse ponto aí também, tá, gente? Então, é por isso que eu digo, cuidado, é só para associado, tem um contrato de vínculo associativo deste associado que usa qualquer solução da CDL. Solução, né? A gente fala serviços entre aspas, certificado, SPC, locação de salas, BDMG, não importa, qualquer solução, tá, gente? A CDL ela não consta na lista anexa da 116. Nós vamos passar ela aqui rapidamente para a gente entender. Quem está na lista é prestador de serviços pela lei, tá, gente? Vamos passar aqui essa lista para a gente entender e as demarcações que eu fiz. Vamos lá. Lá no anexo, que é a última coisa que tem na Lei Complementar 116, ela vem falar do ISSQN, que é prestador de serviço. Aí começa lá. Número 1, serviço de informática. É prestador de serviço pela lei? Sim. E vem uma relação de 40 itens e subitens lá. E aí vem os subitens do que seria congêneres no serviço de informática. Análise e desenvolvimento de sistema, programação também está vinculada à informática, processamento de dados, etc. Aí vem toda uma relação, que eu não vou ficar lendo aqui para vocês. É só para a gente saber que o anexo da lei complementar fala o que é serviço de informática. É prestador de serviço? Sim. Paga ISSQN? Sim. Quem? Aí vem estipulando quais são. A gente vai ver que não tem CDL, né? Entidade religiosa, fundação, instituto, nada tem fins econômicos. Mara, você está desenhando aqui no nosso. Na nossa apresentação. Entendeu, gente? Então, serviços de informática é considerado pela lei complementar serviço? Sim. E esses outros congêneres aí, esses outros segmentos, subitens. Serviços de pesquisas. Aí vamos lá, quem perguntou de locação. Serviços prestados mediante locação, seção de direito de uso e congêneres. Qual subitens 3,03 que eu queria chamar a atenção? Porque eu sei que muita CDL faz locação de salão de festa, ou tem centro de convenções e loca, ou loca estandes, ou aí auditórios, e para a realização de eventos. Para quem são esses eventos? Às vezes é para o próprio associado, eventos de mérito empresarial, top of mind, ou às vezes são locações para empresas que são associadas. Então, sempre cuidado de ter a locação para empresas associadas. Sara, mas ele veio aqui só para fazer essa locação e etc e tal. Ele não é associado, então faz o contrato de locação temporário para a noite, o dia, 24 horas, à tarde, etc. Tá, gente? Então é isso. Tem que ter o contrato de locação temporária. É uma pessoa física que quer fazer um casamento, sabe? São noivos. Ou é uma comissão de formatura que não tem CNPJ, por exemplo. Obrigada, Vinícius, que não tem CNPJ, por exemplo, vale a pena correr o risco para uma pessoa física? De repente, vale. Não é isso? É isso que eu estou aqui ponderando com vocês, riscos. Sara, mas se for CNPJ e não for associado, eu tenho que fazer alocação de filiação temporária? Sim. E se for uma pessoa física? Quantas pessoas físicas por mês, desculpa, por ano, aparecem para alocar o meu centro de convenções, o meu auditório? São pouquíssimas, né? Então, a Sara dá umas 3 vezes por ano. De repente, vale correr o risco, gente? Vale. Se eu vou receber aí 1.200, sei lá, 1.500 dessa pessoa física para alocar para o casamento ou para a formatura dela, mas são 3 vezes por ano. Isso vai chamar a atenção da prefeitura? Acho que não, tá, gente? Então, você vai dar um recibo simples e assim por diante. É só esse cuidado que eu peço. Mas aí, só por causa disso, eu me conceituo como empresa prestadora de serviços, CDL prestadora de serviços? Não. Porque eu teria que ter na minha atividade principal locação de serviços, né? De espaço. Não é a minha atividade principal. É algo que eu faço ocasionalmente para atender associados. E raramente uma pessoa física não associada. Então é isso que a gente tem que ter em mente aqui, gente. Que risco eu quero correr? Sempre pegar o vínculo associativo para qualquer coisa que pareça ser isso aqui para a gente, tá, gente? Tem uma pergunta aqui do Paulo. O certificado, acho que eu já respondi, hein, Bocaiúva. Não vi a tela, estava riscando. Já corrigiram aqui, Mara.
Sim, você tem que fazer o contrato, sim, alocação de temporada, que você pode receber adiantado. Tem que, além de ter o contrato de associação, fala que ele tem um vínculo associativo temporário. Sempre, gente. Porque, novamente, tem que ter o contrato, né, de vínculo associativo temporário de qualquer solução. Locação, certificado, qualquer solução, serviço que você disponibilize para a pessoa jurídica. Sabe, ele só usa esse PC que é certificado. Tem que ter. Você tem que ter o vínculo associativo, porque senão você pode ser configurado como prestador de serviço. E é isso que eu não quero que aconteça aí na sua CDL. Se você tem um vínculo associativo, você não presta serviço. Eu quero excluir esse fato gerador aí da CDL, gente. É isso. Ok? Seguimos aí. Temos uma nova mensagem. Doutora Sara, Paulo, de qualquer forma. Não, não tem. Não, mas incide demais tributos federais, sim, Paulo. É isso aí. Ok? Porque associado alguém fez uma pergunta. Oi, Valdineia, pode falar. Valdineia está com a mão Uma levantada. outra pessoa, Pode falar. tem uma pessoa que pediu para falar antes de mim aí, doutora Sara, eu não vi quem era, não senhor. era eu, mas se você quiser, depois da sua pergunta eu falo, não tem problema não. Não, pode ir, né, porque eu acho que esse assunto está na sequência do que ela estava falando. Não, a minha dúvida era sobre a certificação digital, porque hoje eu não faço certificação digital através do SPC. A gente tem uma empresa que ela é parceira nossa e a gente emite pelo sistema dela e tudo por lá, assim, a associação é uma ponte, uma intermediadora. Mesmo assim, porque sempre passa por aqui empresas de diferentes tipos e cada dia uma pessoa. Teria que fazer esse contrato, porque se a pessoa precisar de nota, é o parceiro lá que emite, tudo certo. Aí, nesse caso, é diferente a configuração? Não, é a mesma coisa. Tem que mentir, tem que ter contrato de filiação, porque senão você está prestando serviços para não associados. Se você presta serviços para o público em geral, você está concorrendo no mercado contra certificadora, e aí você está sujeito ao ISSQN e à emissão da nota fiscal. Gente, qualquer solução é só para o associado. Eu vou repetir isso aqui 100 vezes hoje, se for preciso. Só para o associado. Então, se é a certificação que você está prestando serviço, lógico que não é a CDL que tem a certificação, a gente não tem nem competência tecnológica para isso. A gente sempre vai contratar um parceiro que está autorizado pelo ITI para fazer a certificação em nosso nome. A CDL é uma intermediadora da certificação, como plano de saúde e todas as outras soluções. Se eu estou intermediando isso para associado, para uma empresa, essa empresa tem que ter vínculo associativo na CDL, ainda que de forma temporária. E aí cabe à CDL pegar aquele instrumento que se chama contrato de filiação temporária e pedir para aquela empresa assinar quando fizer a certificação nesse exemplo, obrigatoriamente. Sara, nunca fiz isso. Tudo bem, se você nunca fez, você corre o risco aí de ficar emitindo, porque é a certificadora que está emitindo a nota fiscal, né? Depois ela faz um repasse para você. Se é só ela que emite a nota fiscal, você recebe uma comissão, menos pior. Porque a nota fiscal está saindo no nome da certificadora, claramente. Agora, se não é assim, você corre o risco e você ganha alguma coisa da certificadora, tá? Então, A cuidado minha é com assim. isso. A minha é assim, eu ganho uma comissão, mas ela que emite a nota e, tá, e Sim, tudo. porque Aí a é gente ela ganha. que é a empresa prestadora de serviço. Você ganha comissão sobre isso. Agora, você corre o risco aí da chamar a atenção da prefeitura, de outros? Sim, porque provavelmente a certificadora está recolhendo os impostos direitinho. Mas e se não? Então, cuidado com a formatação. Pegue aquele termo de adesão temporária, é uma coisa de uma folhinha, gente, para fazer ali. Não custa nada. Você tem aquele vínculo associativo. Porque senão você assim, ó, eu estou prestando serviços para não associados, sim. E na certificação é muito comum as CDLs correrem esse risco. Aí uma CDL teve que, como exemplo que eu dei, uma CDL teve que parar com isso porque foi, né, fiscalizada ali, foi notificada pela prefeitura, porque o certificador concorrente foi lá, incomodou e a CDL teve que parar com isso. Só, está concorrendo comigo, não é nem o preço, né, mas está concorrendo comigo, não paga ISSQN, e eu estou pagando ISSQN para a prefeitura. Cuidado, tá? Então, peço atenção nesse ponto, tá? Porque quem emite a nota fiscal, às vezes, é certificadora a mais, cuidado. Só que fazer certificação pela SPC Brasil, você está fazendo com a outra. Tem risco? Tem risco, sim. Tem risco, sim. Ok? Valdineia, pode continuar aí, então.
O meu era mesmo, o Euler já falou e a senhora também confirmou, e era só para reforçar se nós precisamos então emitir um contrato de filiação temporário, né? Aquele modelo que a senhora utilizou no ano passado. É porque lá no contrato de filiação, que é o temporário, né, que é por prazo determinado, é só para uma determinada solução, que é por prazo determinado mesmo, a própria certificação, alocação, aqueles financiamentos que se cobra do BDMG que tem. Então, tem várias soluções, né, que são temporárias e ele fica só vinculado por aquele período. É só para ter um instrumento que ele tem um vínculo associativo, entendeu? Aí você coloca lá R$ 1 que já está incluído da contribuição e pronto. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que era do Paulo aqui. Já foi respondido. Ok, pessoal? Vou seguir aqui. Outros serviços que estão aqui na LC. Engenharia, 8 treinamentos, estamos no mesmo, né, da mesma forma, 9, 10. A lei, gente, vai falando o que que ela entende que é serviço. Estacionamento, é porque eu sei que a CDL tem vaga de estacionamento para associado, mas não é serviço, que é para associado. Feiras, exposições, fonografia, bens de terceiros. Aí tem aí no 15 o que que é setor, serviços bancários, né? Tem lá cadastro, mas é cadastro do setor bancário, gente. A gente não é banco, ok? A gente não é banco, a gente não é instituição financeira. Até porque eles são lucro real também, né? A gente nem tem tributação de lucro, a gente não tem lucro, tá? Às vezes pode confundir aí. 16, 17, apoio técnico. Às vezes as pessoas confundem que o 1701 seria um serviço que a gente tem de cadastro de informações. Não, não. A gente só tem SPC. Quem paga isso aqui é Serasa, que é empresa, BVS, POD, TransUnion, que são prestadores de serviços com CNPJ com fins lucrativos, são empresas. Nós não somos empresas, nós não temos fins lucrativos. Nós, por isso também, a gente não pode prestar serviço para quem não é associado, tá, gente? Mas o 17 não se aplica a nós, CDL. Se aplica às empresas que têm cadastro e serviços de informações. Nessa semana, uma CDL mandou um CNPJ de uma pessoa jurídica que o KNAI dela, o código de atividade, né, principal, era justamente serviços de informações e cobrança. Dá para filiar essa pessoa que tem esse CNPJ, gente? Não, não dá porque ela vai virar nossa concorrente. Ela, caso preste esse serviço, é que está enquadrado no 17.01 aqui e pagará, e emitirá nota fiscal e pagará ISSQN na prefeitura, ok? Aí tem outros aí do 17, que tem advocacia, contabilidade, cobrança, que são serviços pela lei. 18, 19, vem seguindo aí. 25, serviços funerários. Nós, recentemente, na federação, fizemos uma parceria com uma intermediadora da empresa Zelo, que é de funerários, vocês entendem. Só que a gente, federação, está prestando serviços de funerário? Não. A CDL está prestando serviço funerário? Não. Nós contratamos uma empresa para fazer parceria, porque ela tem expertise para prestar os serviços funerários. Ela vai pagar ISSQN, ok? Segue aí vários outros serviços que a legislação considera obrigatório até o item 40. Então, tem subitens também, tá, gente? Eu não copiei tudo aqui, só o que nos interessava mais como exemplo para vocês. Então, gente, essa relação de 40 serviços que a lei complementar tem é que são considerados prestadores de serviços, obrigados a recolher o imposto sobre serviços, ISSQN, que é entre 2% e 5% ao respectivo município onde está sendo prestado esse serviço, ok? Você vê aqui que não tem entidade associativa, nem pode estar, porque a nossa concentração é que nós somos isentos de tributação nesse sentido. Por isso que somos associações. Porque imagina, se a igreja, que é uma associação religiosa, começa a pagar ISSQN. Não existe isso na sua quermesse, do que ela arrecada, do que ela vende lá na feirinha. Vale para o clube de futebol, vale para o clube de lazer, vale para a associação dos estudantes que, né, locam a van e assim por diante, tá, gente? Todas essas entidades são associações que não têm finalidade econômica. Tem um grupo que se reúne, no nosso caso, de pessoas jurídicas, para prestar soluções, né? Vou tirar serviço para essa classe, no nosso caso, empresarial, tá, gente? Então, essa é a relação dos serviços aí, ok? Seguir, pera lá.
E aí a gente remete à legislação do seu município. Você já viu o Código Tributário do seu município, que provavelmente é uma lei complementar que traz um regulamento sobre ISSQN? É lá que vai contemplar provavelmente esta relação aqui, copia e cola, e as próprias leis, tipo copia e cola da LC 116. E tem que ter essas 40 atividades ali no Código Tributário do seu município. Sara, o município pode criar uma legislação, coloca o item 41 lá de serviços de entidades de classe? Não. A decisão do STF sobre a lei complementar aí de 2003, né, essa lei fala, não, a relação que está ali é taxativa, vale só aqueles 40 prestadores de serviço com seus subitens lá. A prefeitura não pode, no seu código tributário, inovar e inventar uma categoria de prestador de serviço número 41. Acaba aqui no 40 mesmo, tá, gente? Não existe isso, tá? A prefeitura não tem competência nem legislativa para fazer isso. Somente o que a lei complementar no Congresso que foi aprovado com aquela relação lá. Esses são considerados prestadores de serviços, essas relações de 40. Pagam ISS, né, ISSQN, e possivelmente tem que emitir a nota fiscal dos serviços que eles prestaram ao consumidor, às pessoas físicas e jurídicas, ao seu público no mercado, concorrendo no mercado. Ok, gente? Vou dar o exemplo aqui de Belo Horizonte, porque aplica aqui a federação onde ela tem sede. Em Belo Horizonte temos uma lei desde 2003. Lembre-se que a lei municipal de BH, né, a federal era de julho. E a de BH, rapidão, e, né, no dia 30 de dezembro, já estava no forno, criaram uma lei tributária do ISSQN específica, alguns meses depois, e foi aprovada, sancionada, publicada no Diário do Município. E aí, houve um decreto regulamentador que foi alterado em 2019, esse regulamento do ISSQN, regulamento é sempre por decreto, né? E que está estabelecido lá, de uma forma geral, que não há recolhimento de ISSQN pelas associações imunes isentas, como a Federação das CDLs, CDLBH, Federaminas, a Minas, etc. A Minas mandou uma consulta lá, porque falando que mesmo que nós, entidades isentas ou imunes, né, que são as filantrópicas, estejam isentas de pagar ISSQN, ou seja, de recolher imposto sobre o serviço, porque nós não prestamos serviço, nós não estamos na relação anexa, a gente tem que fazer o cadastro lá de obrigação acessória, que é cadastrar nossa inscrição municipal, caso a gente tenha que fazer uma nota fiscal avulsa, que às vezes a gente acontece isso a essa obrigatoriedade, né, de acordo com a lei. Não vou entrar no detalhamento da lei municipal aqui, que não nos cabe. Aí, nessa consulta, foi justamente o que o Paulo Itambacuri, salvo engano, falou aí no chat, gente, que é, qual que é a exceção? Eu sou isenta, eu não recolhi ISS como FCDLMG? Não, porque eu não presto serviços. Eu tenho que ter o cadastro de inscrição municipal para a eventualidade de emitir uma nota fiscal avulsa? Sim. É uma obrigação acessória ter cadastro aqui, né, no Cadastro Municipal de Belo Horizonte. Não quer dizer que eu estou recolhendo ISS. Ela está falando não recolhe ISS. Qual que é a exceção? A exceção é justamente essa. Caso a CDL ou a FCDL preste aqueles serviços da lista anexa do ISSQN a não associados. Aí eu vou ter que recolher o ISSQN e vou ter que emitir a nota fiscal para aquele empresa ou pessoa física não associada. Então, reforça tudo o que eu disse aqui, gente. Eu, como FCDL ou CDL aqui em Belo Horizonte, a lei já traz isso. Eu não sou obrigada a recolher o ISS, ok? Ponto. Não sou obrigada a federação a recolher CDL. Qual que é a exceção? Se eu começar a prestar serviços que estão relacionados naquela lista anexa, aqueles 40 serviços que são tributados, para quem não é associado. Então, se eu presto serviço para não associado, eu tenho que recolher o imposto sobre serviço, que eu estou prestando serviço, e também tenho que emitir a nota fiscal. Então, essa é a exceção, tá? Que foi bem lembrado aí para o Paulo. Então, nossas conclusões desse primeiro tópico. Justamente, o CDL não presta serviços, não está relacionado como prestadora de serviço lá na lista anexa. Nós passamos lá os 40 itens e alguns subitens. Se a CDL não presta esse serviço concorrendo no mercado, gente, ela não tem essa obrigação de recolher imposto sobre serviço de qualquer natureza ou emitir a nota fiscal.
porque ela desenvolve essas atividades, serviços, entre aspas, somente para os seus associados. Daí tem que ter o contrato de filiação ainda, né? O padrão ou o temporário. A norma do município deverá trazer a previsão de isenção ou lei votada pela Câmara de Vereadores, prevendo a isenção para a CDL. Se ela não prevê, não tem problema. A gente recorre à legislação do Código Civil e do Código Tributário aí, que fala que nós somos, da Constituição também, que nós somos entidades consideradas isentas, porque não somos prestadores de serviços, como diz a lei complementar aí. E no fim, a exceção que está em vermelho. Caso a CDL preste serviços da lista anexa, a não associada, ela tem que recolher ISSQN e emitir nota fiscal. Aí eu vou ter um problema no município e vou ter um problema com a Receita Federal também, que eu posso ser configurado como entidade não mais isenta, tá, gente? Se eu não sou mais uma entidade considerada isenta, eu posso perder a isenção do recolhimento de imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre líquido, social sobre lucro líquido, CLL, e outras garantias que eu tenho aí que está na lei, que é o que a gente vai relembrar no segundo tópico. Sobre esse assunto, ok, gente? Que eu vou passar para o segundo assunto nosso aqui da remuneração. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos Sara, lá. esse Pois não, slide Rodneia? aqui, ele, sim, esse slide, aí nessa última parte que a senhora fala, caso a CDL para esse serviço, se fosse possível, seria interessante colocar essa observação aí que a senhora falou, né? Que a CDL perde, corre o risco de perder a questão da isenção e tal, porque às vezes a gente olha o slide e acaba esquecendo da fala, né? E outras pessoas, de repente, vão usar o slide como fonte de guia. E aí, porque às vezes a gente olha e fala assim, então quer dizer que eu vou poder recolher. E não pode, né? Aí vai perder igual. Se só tivesse condições de fazer essa alteração na hora de enviar para nós. Tá, eu coloco sim. Mas eu acho que está no outro slide que eu vou mostrar aqui para vocês de alguma forma. É só porque a gente Ah, tá no tá, próximo. tá, tá lendo dissociado, mas porque eu tenho que conjugar a lei federal com a lei municipal. A estadual eu Aham, me preocupo aham. porque a gente não vende, né? A gente não seria tributado pelo Sim, ISMS, que é o que a empresa faz, que é competência estadual. Então, minha preocupação sempre é no município, na legislação, e na federal, para a gente garantir as nossas isenções que a lei federal, né, define. Quando eu tenho essa sim. garantia, eu tenho que olhar para o município e observar a legislação municipal também, né? De uma forma mais abrangente aí, tá, gente? Então, tudo está interligado, não existe assim, né? E tudo hoje é sistema, né? O sistema solar, o sistema CNDL, o sistema familiar, o sistema tributário e assim por diante, tá? Vou fazer essa observação sim, Tá, vou tá, colocar aqui. obrigada. Isenção federal com municipal. Ok, pessoal? Então vamos lá. Aí a gente entra na questão da remuneração mesmo, né, gente? Aí vem essa parte da legislação que eu queria resgatar aqui para vocês. Não vou detalhar. Quando eu falo da remuneração de dirigentes, né? Lembra que no início eu coloquei só a Lei 9.532. É a principal legislação tributária federal que trata do assunto, tá? Nos artigos 12 a 15. Esta lei, né, como a Rodneia estava colocando aí no slide das questões da prefeitura, essa legislação federal que trata não só da remuneração, ela trata da isenção do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido e também tem né, um puxadinho lá que fala da remuneração, que ela foi alterada essa lei no final aí de dezembro de 2015. Então, você veja, uma legislação tributária que fala da isenção para as entidades isentas, que é o nosso caso. A gente não é imune, somos uma associação isenta do recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Só que tem um monte de regra que a gente tem que cumprir aí. Olha aí esse tanto de regra que vem. Para remuneração, para COFINS, para PIS, imposto de renda, né? Tem o regulamento do imposto de renda também. Tem a solução de consulta da Receita Federal sobre PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Somos regime não cumulativo para PIS e COFINS. Então, tem todo um regramento que está todo interligado entre si. E aí, nessa lei tributária federal, ela vem e faz um puxadinho e fala que pode remunerar. O que quer dizer remuneração, né? A gente tem um conceito até trabalhista aí. Quando eu remunero
alguém, um trabalhador, ou agora a lei permite a remuneração do diretor que é eleito, né, numa entidade sem fins lucrativos, ela está dizendo assim, se você remunerar, você não perderá a sua isenção se você cumprir tudo aí abaixo. Mas você pagará remuneração, imposto de renda retido na fonte, né? A gente também, como empregado, não tem isso, dependendo da tabela lá do imposto de renda da Receita, você pagará INSS e também, se eu decidir remunerar o dirigente. Então, veja que, dentro da legislação tributária, que fala da isenção e benesses para as CDLs, vem falando dessa remuneração. E aí eu resgatei realmente as outras normas para a gente falar, ah, não, é só colocar no estatuto. Não, não é só colocar no estatuto, não, gente. Tem vários desdobramentos que eu fiz esse resgate daquele treinamento que a gente fez o ano passado, e é importante a gente ter essa tela aí, ainda que para consulta para vocês, né? Quando vocês forem avaliar isso na diretoria e até com o contador, para ver se está tudo certinho, ok? Então, isso aqui é só para resgatar a base legal. As normas sobre remuneração, elas estão incluídas nas normas da isenção ali. Então, a CDL pode remunerar, gente? Pode, né? Eu falei, repeti. Quem que ela pode remunerar? O presidente, o vice-presidente, o administrativo financeiro de outros? Sim. Pode remunerar todos os diretores eleitos? Também. A legislação não fala que é para remunerar o dirigente A ou B, o cargo A ou né, C ou D. Ele fala que pode. O critério, a regra, vai ser definida aí pela sua diretoria ou por outro órgão deliberativo aí da CDL. É só porque tem que ter uma autorização da Assembleia, da CDL, para fazer essa autorização. E o que é a Assembleia, né, gente? É a reunião de todos os nossos associados que são convocados para deliberar um assunto. Então, os associados da CDL, convocados numa Assembleia, é que deliberam e alteram o seu estatuto. Essa permissão não é nem obrigatória, a CDL que tem que verificar a viabilidade ou não de incluir essa norma no seu estatuto. E aí eu vou resgatar o nosso treinamento do mês passado, que está lá no estatuto da CNDL, lá no artigo 47, parágrafo 3º. Lá no parágrafo 3º, a CNDL colocou uma regra que a remuneração de diretores estatutários responsáveis pela gestão executiva das federações, CDLs equiparadas e CDLs, será facultativa. Então, CDL poderá ou não incluir uma remuneração, devendo adotar as regras, tal, além da previsão estatutária assemblear, ou seja, além da aprovação na Assembleia Geral dos seus associados. Tá? Aí vamos recordar aqui no artigo 47 caput. Qual foi a decisão da Assembleia da CNDL? Ela decidiu lá no caput do artigo 47 que essa remuneração que os diretores da CNDL receberão serão apenas para o presidente e o diretor administrativo e financeiro, de acordo com o que definir ali a legislação, bem como a diretoria. Ela que vai definir dentro desse limite legal de até 70% do valor do Poder Executivo Federal, que hoje é 46 mil quebradinho, 70%, né, desse valor, que é o cargo do ministro Supremo, tá, gente? 70% desse valor seria 33 mil e pouquinho aí, quebradinho, tá? Então, esse é o limite que deve ser observado, com outros requisitos que a gente vai falar aqui agora. Porque não é só ir na Assembleia e aprovar. A gente tem que ver outros requisitos que a lei determina para você cumprir a remuneração. E aí entra as questões tributárias e contábeis da própria lei 9.532, que eu queria repassar rapidamente aqui com vocês, tá, gente? Então, esse lá na CNDL foi aprovado pelo presidente e para o diretor financeiro. A Federação de Minas, vou dar um exemplo nosso, vocês receberam, Minas Gerais recebeu a convocação que foi expedida ontem para a nossa Assembleia no dia 8 de abril, virtual. E o que a diretoria estudou aqui, viabilizou, é que a remuneração será somente para o presidente da federação. É isso que vai ser proposto na nossa Assembleia com as nossas CDLs mineiras. Estou falando do FCDL Minas. As outras federações CDLs não sei. Estou dizendo que a CDL poderá incluir essa regra no seu estatuto. A CNDL já disponibilizou o modelo e a federação, na quinta-feira, grande parte da CDL já recebeu esse modelo do estatuto com as duas regras facultativas que podem ser incluídas. Uma delas é a remuneração, a outra é a inclusão
da CDL Mulher, caso queiram, né? As duas regras são facultativas. Só para lembrar aí que eu já mandei esse modelinho de estatuto de CDL, ok, gente? Muito bem, então vamos lá. E aí, quais são os outros requisitos? Porque não é só a Assembleia e a alteração do estatuto, gente. Primeiro, vou recordar esse negócio do CNAE, gente, que está vindo muito CNAE. CNAE é o código de descrição da atividade econômica principal, que está lá no CNPJ da CDL, tá, gente? Tem que ser o código 94.11.100. Significa atividades de organizações associativas patronais e empresariais. Esse é o código nosso, no CNAE principal. Olha aí, o da federação, né? Eu pus a setinha aí, 94.11.100. Atividades de organizações associativas patronais. Aí tem um CNPJ nosso, igual ao da CNDL. Ok, gente? Ok, só para lembrar. E aí vamos entrar nos requisitos, lembrar aí da Lei 9.532. Quais são os requisitos? O artigo A, que foi alterado, né, em 2015, falava assim que não podia remunerar. Mas aí mudou e começou a falar. Pode remunerar associações sem fins lucrativos. Primeiro requisito, eu coloquei. Somos uma associação sem fins lucrativos? A CDL é uma associação sem fins lucrativos? Sim. Está com KNAI ok? Sim. Primeiro requisito, ticamos. Cujos dirigentes poderão ser remunerados desde que atuem efetivamente na gestão executiva. Os diretores da sua CDL estão realmente cumprindo todas as atribuições e obrigações que estão ali designadas no estatuto? Seja o presidente, compete ao presidente, isso. Compete ao vice-presidente, compete ao diretor financeiro, tesoureiro, compete ao diretor de produtos e serviços, compete ao diretor de assuntos públicos municipais. Tem um monte de competências e atribuições que são de responsabilidade desse diretor. Tá? Então, eles estão atuando na gestão executiva, estão comparecendo, estão cada um dentro da sua competência executando. Então, esse é um questionamento que é um requisito também da lei. Onde fica a maior responsabilidade? Ao presidente e ao financeiro administrativo, sem dúvida nenhuma. Tanto que no estatuto são eles que respondem e representam a CDL, assinam instrumentos, contratos, estatutos, etc. E desde que, o terceiro requisito, cumpridos os requisitos previstos no artigo 3º e 16 da Lei 9.790. Essa lei é a lei do CIP, então tem o terceiro requisito aí. Respeitados como os limites máximos os valores praticados pelo mercado na região da sua área de atuação. O mercado em Cacoal, vou dar o exemplo, tá, Valdineia? O mercado de salários em Cacoal é diferente em Belo Horizonte, que é diferente em Uberlândia, que é diferente em Montes Baixos e assim por diante. Às vezes a gente tem um mercado, convenções salariais que nunca podem ser inferiores ao salário mínimo federal de R$ 1.518, não é isso? É o mínimo que você paga para o trabalhador hoje, numa jornada de 44 horas semanais. E aí, mas qual que é o salário ou a remuneração praticada no seu município? Cada município sabe mais ou menos. Quanto se paga para um gerente de CDL? A gente pode observar mais ou menos essa comparativamente aí para o presidente. Então, tem requisito 4. Devendo ser o valor fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade. Quem é o órgão de deliberação superior da entidade? A Assembleia Geral. A Assembleia Geral que é composta e convocada de todos os seus associados com direito ao voto e deliberação na Assembleia. E registrado em ata essa deliberação. Então, a Assembleia tem que aprovar a possibilidade de remuneração dos diretores numa Assembleia e constar no Estatuto Social como regra. Esse é o 5º requisito. Tem mais. Vamos aqui só ver o requisito 3 aqui, que está em roxo, né? Tem que ter requisitos do artigo 3º e 16 da 9.690. Vou falar o que é aqui. Essa lei é a lei do CIP. Ok? Muito bem. O artigo 3º, ele fala lá para a gente, dessa lei de OCIP, qualificação instituída por esta lei, a OCIP, observada em qualquer caso, o princípio da universalização do serviço, no respectivo âmbito de autorização das organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como a gente, cujos objetivos sociais, finalidades, né, estatutárias, tenham pelo menos uma das seguintes finalidades. Então, o seu estatuto tem que compor uma dessas finalidades aí.
promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável. Então, vou voltar aqui. Para eu remunerar um dirigente, não está falando que tem que ter requisitos do artigo 3º e 16? Como é que eu incluo isso no meu Estatuto de CDL? Para ficar certinho aqui com a letra A, o artigo 3º e 16. Eu vou lá, pego a lei, vejo que esses dois incisos, o 2 e o 6 da lei de OCIP, posso colocar no meu Estatuto da CDL. Não é isso que a gente fez? E que eu tenho feito nos estatutos? Sim. E aí, o que a gente incluiu nas finalidades dos estatutos de vocês? Artigo 1º ou 2º, né? A CDL tem como finalidades estatutárias, vai lá, primeiro, inciso 1, desenvolver atividades para os associados, cooperar com, né, relações institucionais e governamentais, ter soluções e serviços voltados para as atividades. Isso, aí vai falando um monte de requisitos. E aí a gente vai e coloca esse requisito, planejar, elaborar, coordenar, agenciar projetos culturais, ambientais, etc., que isso tem a ver eu colocar isso aqui? É para eu cumprir o artigo 3º, para futuramente, se eu quiser, eu remunerar. Então, gente, lá no meu estatuto, vocês vão ver que aí o modelo que a gente disponibiliza já tem esse regramento para vocês irem incluindo no seu estatuto. Por que eu ponho isso, gente? É para que um dia, porque mudar estatuto é difícil, né? Caso um dia vocês queiram, vocês já estejam em dia com o artigo 3º, ok? Então, vocês vão ver que lá no modelo de estatuto, lá desde a versão de 2018, eu já coloco esse regramento para vocês, tipo, manter isso no estatuto para várias situações, inclusive essa da remuneração. Muito bem, cumpriu o artigo 3º da lei de OCIP. E o 16? O 16 fala que é vedado às entidades qualificadas como CIP a participação em campanhas de interesse político partidário ou eleitorais, sob qualquer meio ou forma. Essa regra do 16 da OCIP eu já cumpro, porque eu não tenho uma vedação lá, né? Está escrito lá que a CDL não tem filiação política partidária no cabeçalho, então eu já estou cumprindo. E eu falo que os cargos da diretoria e do conselho não podem ser exercidos durante a campanha eleitoral por ocupantes ou candidatos. Por que eu coloco esse regramento lá, gente? Para cumprir o artigo 16 da lei do CIP. Para falar que eu, como entidade sem fins lucrativos CDL, eu não filio, né, partido político, eu não faço campanha de candidatos, eu peço que algum membro da diretoria do conselho se licencie do seu cargo, caso ele esteja concorrendo a uma eleição, seja municipal, estadual ou federal. Ou seja, eu já cumpro o artigo 16 nesse sentido, até para a questão da remuneração. É por isso que também tem esse regramento, tá, gente? Não é só porque eu não posso ser política partidária, mas é porque a gente tem que ver o estatuto como um todo e nos atender aí nesse sentido. Lá no artigo 101 do estatuto, já temos esse regramento lá, tá bom? Que já, se a CDL não traz essa regra no seu estatuto, ela pode seguir o meu estatuto da CNDL, que a gente já está cumprindo, é como se eu determinasse esse cumprimento obrigatório pela CDL. Então, o artigo 16, eu já estou cumprindo também da lei de OCIP. Então, vou voltar aqui só para a gente ver aqui. Então, é o terceiro requisito que está em roxo. Artigo 3º e o 16 já estou cumprindo. Acabou? Não, acabou. Sim. Vamos lá. Lá no artigo 12 da lei ainda fala que você tem que aplicar seus recursos na manutenção e desenvolvimento de objetivos sociais. Letra B do artigo 12. Manter escrituração completa. Pois não, Rodinei? Ô, doutora Sara, é só uma questão de curiosidade mesmo. Não sei se alguém aí já perguntou. Eu sempre fico pensando assim, tem outras associações em que elas se envolvem politicamente e utilizam o nome, né, da associação. Qual que a penalidade, os problemas que podem trazer para a associação, questão principalmente jurídica, quando ela se envolve? Por exemplo, às vezes eu vi aqui já casos de presidente entrar para a associação para depois sair candidato, tal. Não sei se tem alguma questão Assim, jurídica da a gente é associação. uma entidade institucional que tem que ter política, boas relações políticas institucionais. Não quer dizer que a gente tem que fazer campanha política, que é diferente. Então, tem que sempre estar, né, como o CDL bem, com o prefeito local, a Câmara de Vereadores, que são o Executivo e Legislativo Municipal, porque eu preciso deles. Não quero saber se ele é o partido A, B ou C.
Muitos dirigentes que são lideranças têm, né, empresas e se vinculam à CDL, vão participando, são lideranças e acabam sendo membros da diretoria, de presidente, vice ou qualquer cargo, ou até conselheiros fiscais que foram eleitos. E aí ele se candidata a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, né, ou a deputado estadual, etc. e tal. E aí a gente pede esse distanciamento, e eu não acho errado no sentido de, olha, contribuir, fui diretor, fui conselheiro, sou conhecido como presidente da CDL Cacoal, como diretor da CDL, né, Cacoal, e usar isso, falar, olha, gente, inclusive eu sou empresário do segmento X e fui da diretoria da CDL, ok? Usar isso na campanha política dele pessoal. Mas, enquanto ele está na campanha política pessoal dele, ele tem que se distanciar. Se ele fez um bom trabalho, o eleitorado, a população é que vai votar nele ou não. Ok? O que ele não pode é ficar em campanha junto à CDL, ou pedindo para a CDL, não, por favor, encabeça aí, CDL, coloca minha logo, coloca o meu santinho aí, vamos fazer uma campanha, me chama para falar aí no Café do Conhecimento, na palestra, me dá um momento, 5 minutos para eu falar das minhas posições políticas, o que que eu vou fazer como vereador, como prefeito. Isso não. Isso eu não posso fazer. Eu não posso beneficiar alguém que foi diretor ou conselheiro que está em campanha, utilizando a entidade, seja o espaço físico ou não, para fazer uma campanha. Isso eu não posso. E aí eu tenho que ter muita ética nesse momento de saber não me envolver como CDL e encabeçar ou patrocinar ou apadrinhar algum diretor que está em campanha política, tá? Então, isso é muito sensível. Porque o que pode acontecer? O adversário político dessa pessoa vai usar isso, pega o estatuto da CDL ou da federação ou da CNDL e fala, olha, você não pode ser político partidário, o que você está fazendo é político partidário. Então, você está descumprindo o seu próprio estatuto. Cabe lá uma representação no Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, cabe. Tá? Não vai dar uma consequência criminal nem nada, mas pode dar uma dor de cabecinha ali para eu ter que responder no TRE, por exemplo, ou até no TCE. Então, esse é o cuidado, tá, gente? Regras eleitorais estão numa lei complementar também, a gente já teve um workshop sobre isso também, né? Quando eu fui falar justamente desse afastamento dos nossos dirigentes, caso eles estejam se candidatando. É um cuidado que eu tenho aqui com as entidades, tá? Não acho errado usar desde que se afaste do seu cargo, falar, eu já fui, inclusive, diretor. Como diretor, eu implementei um núcleo, eu trouxe palestras, né? Nesse sentido, mas não usar a entidade em si, tá, Rodinei? Só esse cuidado que eu peço, Rodinei, pegando carona na pergunta dela. Ok, Rodinei? Respondido? Ok. Então, vamos lá. Ainda dentro da remuneração, a lei federal traz esses outros requisitos aí. Manter a escrituração completa, conservar pelo prazo de 5 anos aí a questão contábil tributária da entidade, apresentar a declaração de rendimento, são requisitos, vejam aí, contábeis, financeiros, que a lei fala, para você ter isenção, imunidade e poder remunerar. Está tudo interligado na legislação federal. Acabou? Não acabou, não. E ainda tem lá o parágrafo terceiro da lei. Essa lei, esses artigos 12 a 15 são extensos, tá, gente? Ela vem conceituando o que é entidade sem fins lucrativos, que ela pode apresentar o superávit, a gente não chama de lucro, né? A gente chama de superávit financeiro. Caso apresente, eu não distribuo esse resultado entre associados, entre diretores, não. Eu reinvisto esse valor do superávit, esse lucro, entre aspas, né? Lucro é uma denominação para a empresa, a gente não é empresa, a gente é entidade. Então, esse superávit eu reinvisto na manutenção, desenvolvimento dos objetivos. Na campanha, né, no fim do ano, no melhoramento ali na entidade, na contratação de pessoas, de um software, não importa. Todo o valor de superávit é reinvestido dentro da entidade. Isso também é um requisito das entidades sem fins lucrativos, tá, gente? Parágrafo 4º, que vem aquela exigência que está meio copia e cola lá no estatuto, né? Ele ainda determina que a remuneração dos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior em seu valor bruto a 70% do limite estabelecido para a remuneração dos servidores do Poder Executivo Federal. É o que está lá, falando não pode ter consanguinidade, tal e tal. São todos regramentos que foram lá trazidos para a regra da CNDL, para a nossa e no modelo da CDL também, caso vocês decidam remunerar a gente. Então, isso aqui é a nossa lembrança aí
de todos os requisitos tributários, estatutários que a gente tem que cumprir para remunerar. E para não perder a isenção fiscal, tá, gente? E não bater lá na prefeitura também para a gente ser considerado prestador de serviços. Está tudo interligado, do federal ao municipal. Aí tem um resuminho dos requisitos legais para remuneração, que eu falei, né? Nosso conceito, KNAI, o diretor, para atuar efetivamente, possuindo estatutos, os requisitos do artigo 3º, aí eu dei os exemplinhos aí, respeitar os limites, o valor utilizado pela Assembleia, e aí são esses requisitos que a gente falou aqui mais ou menos, e que estão discriminados de forma mais detalhada para vocês. Ok, gente? Peguei resuminho aí. Agora tem um requisito, gente, que não é estatutário, né? Na sua avaliação para remunerar ou não. Tem que avaliar a capacidade financeira da CDL. Tem dinheiro para pagar o presidente, remunerar ele e o diretor financeiro, né? Se for decisão da diretoria ou da Assembleia? Sim ou não? Responder isso aí primeiro, né? Muitas CDLs gastaram, a gente não vai fazer, a diretoria não quer, vai continuar voluntário. A gente não quer nem incluir isso ainda no estatuto. Não vamos debruçar. Não precisa. Existe a lei que possibilita, mas você não é obrigado a fazer. É só porque a CNDL abriu essa possibilidade agora. Se não temos capacidade financeira, dinheiro para pagar isso, é só a equipe de funcionários da CLT, trabalhista mesmo. Ok, tá tudo certo. Avaliar o impacto, né, se for decisão, nas despesas das entidades, porque você vai pagar encargos sociais sobre remuneração, como INSS, imposto de renda. Tem que avaliar também se não vai dar algum desgaste institucional e político da CDL com os associados. Porque agora os diretores lá recebem, às vezes não são todos, é só o presidente. Agora ela ganha, agora paga salário lá. Então, tem que avaliar esse desgaste institucional. Lá na minha época era voluntário, todo mundo era voluntário, agora está pagando um salário de remuneração. Então, tem que avaliar esse aspecto também, tá, gente? Avaliar possível interesse de pessoas sem relação com o movimento lojista. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa vai criar um MEI. MEI é mais fácil de criar. SNPJ é, né? Uma empresa aí que está começando pequeno. Aí ela vai, né? E aí ela não lê o estatuto da sociedade e fala assim: eu vou me candidatar a alguma diretoria, vou tentar montar uma chapa aqui para mim, né? Aí ele esquece de ler o estatuto que fala que para os requisitos de presidente, vice, outros diretores, o conselho, tem que ter no mínimo 3 anos de filiação, tem que ter participação efetiva. Se ele acabou de criar um MEI, ele não teria um requisito, né, gente, ali para ingressar nessa diretoria. A gente cria essas regras de trava, requisitos mais rigorosos para participar da diretoria, justamente para isso, para não vir gentes aventureiras que criam o CNPJ do nada e queiram entrar ali, né, e sentar na janelinha da CDL, né? Desculpa a expressão, mas é isso. A gente tem que ter umas travas rigorosas, por quê? Você é associado há muito tempo. De repente, se você se mostra uma liderança, a diretoria chama você para participar. E é uma seleção natural, um progresso natural na entidade. Agora, alguém que se aventura e imediatamente tem MEI e quer lá sentar na janelinha da CDL, da diretoria, cuidado com isso. Pode ser aquele aspecto que a Valdinei nos lembrou. Será que não quer usar para questões políticas a entidade? Né? A gente tem a seleção natural aí que a própria CDL sabe fazer nesses casos e até muito bem, tá? E a gente põe essas travinhas no estatuto com períodos, prazos mínimos para estar participando ali na diretoria ou ser convidado, né? Na verdade, a gente é convidado para isso. Também tem um outro aspecto que é a profissionalização da gestão do diretor, né, gente? Porque quando você também recebe uma remuneração, você também é cobrado para dar, né, entregar um resultado ali também, né? Então, tem esse aspecto também que eu acho que pode ser positivo de alguma forma, tá, gente? Mas é uma coisa nova, é uma coisa para a CDL pensar, tem todos esses requisitos aí que eu tentei recordar com vocês, da nossa época lá, ok, gente? Eu acho que eu falei umas 3 vezes disso, vou continuar repetindo enquanto vocês demandarem aqui no jurídico e for necessário, ok? Vou passar para o último assunto. Alguma pergunta sobre esse assunto aqui? Não. Então vamos lá, gente. Se tiver, a gente responde depois. E o último item é para falar um pouco da responsabilidade do presidente e do vice-presidente administrativo e financeiro. Por que eu estou trazendo isso? Que é colado com o item anterior. Porque se a CDL decide, né, remunerar, a gente vai ter um olhar mais direcionado para o presidente e o vice administrativo financeiro, que são os representantes legais, que têm mais responsabilidades administrativas e financeiras. Vamos lembrar aí.
está no próprio Estatuto e no Código Civil, tá, gente? O presidente, o vice-presidente administrativo e financeiro são os representantes legais da CDL. Então, quando a gente fala lá, compete ao presidente exercer a direção administrativa, político-institucional da entidade, a administração financeira, representar ativa e passivamente a CDL, em juízo ou fora dele, em solenidades, etc. Nós estamos atribuindo ao presidente muito mais atribuições e responsabilidades a ele, ok? E, ao mesmo tempo, ao vice-diretor, ou vice-presidente administrativo financeiro, assinar documentos, instrumentos, contratos em conjunto com o presidente, respondendo ativa e passivamente pela representação da CDL. Então, esses dois membros, presidente e diretor administrativo financeiro, são, no modelo que a gente disponibiliza, e na maioria dos estatutos CDLs mineiros, os representantes legais. A gente não deixa só na atribuição do presidente, a gente deixa dois diretores representando a entidade aí, ok? Então, esse é o primeiro aspecto. Você tem uma pergunta aqui, só um minuto. Paulo de Turama traz aqui para a gente. Tem como disponibilizar o modelo deste contrato? Deve ser o de filiação padrão e temporário. Tem sim, Paulo. Me solicita no WhatsApp, por favor, do jurídico. Atendimento, CDL. Esse curso estará disponível para o CDL? Qual curso você quis se referir? Qual curso que eu falei aqui, gente? Desculpa, eu me perdi. O curso estará disponível para a CDL? Qual curso? Você pode ser mais específico que eu não entendi a pergunta aqui, por favor. Continuando, então, enquanto a pessoa tecla a sua pergunta lá do curso que eu tenho que disponibilizar. Então, quais outras responsabilidades? Eles são esses responsáveis aí por administrar financeira, institucionalmente, politicamente, administrativamente a CDL. E os demais diretores complementam essas atribuições de acordo com cada categoria de vice-presidente. É de soluções de produtos, é de assuntos públicos e municipais, esse diretor, quais são as competências de cada diretor? Eles têm lá as suas responsabilidades como diretor, estão exercendo, ou seja, fazendo o que a gente chama aí na lei, da gestão executiva e efetiva dos seus cargos, para de repente, né, ter essa responsabilização também, tá? Então, eles têm essa obrigação aí, o presidente e o vice-diretor administrativo, de assinar os documentos do CDL, sejam fiscais, contábeis, trabalhistas, né, contratos de trabalho, contrato de filiação, etc., etc., podendo passar uma procuração para o gerente para fazer alguma dessas atividades. Só um minutinho, gente. O Eugênio. Ah, não. O workshop, atendimento que me perguntou. Só um minuto, Eugênio. Atendimento falou. O curso é esse workshop. Sim, esse workshop jurídico está sendo gravado. Fica disponível no canal do YouTube da FCDLMG até a próxima sexta-feira, dia 28 de março, às 18 horas. Depois a gravação cai, gente, né? Pelos assuntos sensíveis que nós trocamos aqui, ok? Só por essa razão mesmo. Então, quem não teve oportunidade de assistir, poderá assistir depois, na parte da tarde, provavelmente. O setor de comunicação vai disponibilizá-lo no canal do YouTube, no grupo de WhatsApp com link, tá? Então, essa é o questionamento do atendimento. Eugênio, com relação ao Estatuto da CDL que eu disponibilizei, a disposição transitória da prorrogação do mandato foi retirada. Por que foi retirada? Porque ela não é mais possível a prorrogação. O Estatuto da CNDL alterou, retirou, e nós vamos retirar do nosso também. Porque quem não fez a prorrogação no ano passado, em 2024, o prazo era, se não me engano, 29, né, ou 27 de maio de 2024, não tem mais o direito de fazê-lo na prorrogação, ok? Por esta razão, não consta como transitoriedade mais, porque não tem essa transitoriedade mais. Ela foi excluída do nosso estatuto, da confederação e do nosso também, ok? Não dá mais para fazer prorrogação, tá, gente? Quem fez deveria ter feito até o ano passado a prorrogação dos mandatos até 31 de 12 de 2029. Agora, o estatuto, a partir do dia 12 do 12, a CNTL retirou essa transitoriedade, porque passou o prazo para fazer.
computador aqui. Não estou conseguindo ler a mensagem. Não estou conseguindo ler a mensagem. Vamos lá, então. Seguindo aqui, então, gente. Então, os dirigentes de uma associação podem ser responsabilizados por atos praticados em nome da entidade? Sim. Quando? Em que hipótese? Quando houver violação da lei ou do estatuto, ou seja, tem um regramento que está no estatuto, ok? E é uma atribuição do presidente ou do vice-presidente financeiro, ele não está cumprindo ainda. Ou ele está violando a lei. Aí violar a lei é pior, né, gente? Porque a lei é muito ampla. Qual lei? A trabalhista? A lei tributária? A lei fiscal? A lei da LGPD? São várias leis que podem ser descumpridas, e quando é muito evidente esse descumprimento pelo presidente ou pelos diretores, ele pode ser responsabilizado. Vamos supor que ele não cumpre uma lei trabalhista, hipoteticamente. Ele sequer assina a carteira de trabalho do empregado da CDL que tem jornada de 44 horas semanais. A gente sabe que é uma regra trabalhista óbvia no cumprimento. Aí ele não faz, coloca todo mundo CNPJ, coloca a CDL em risco, mesmo com advertências dos outros diretores, que o risco é muito grande, etc. e tal. Está violando a lei? Ele pode ser responsabilizado? Sim, porque não está gerindo a CDL de acordo com as normas em vigor, tá, gente? Ou ele descumpre o próprio estatuto. Lá no estatuto não tem regra de remuneração. Vamos usar essa que é mais fácil. E aí ele começa a retirar valores de remuneração, lá de 2 salários ou 3 salários mínimos, por exemplo, e determina o financeiro que faça esse depósito na sua conta corrente, por exemplo. Se o estatuto não permite e a diretoria sequer se debruçou sobre esse assunto, como é que o presidente ou qualquer outro diretor pode dar esse comando em descumprimento ao estatuto? Pode ser responsabilizado? Claro. Pode até ter justa causa de exclusão, né, dele. Ou ele começa a falar mal da CDL, né? Às vezes acontece coisas aí. Quando houver o abuso da personalidade jurídica, como desvio da finalidade, ou confusão patrimonial. Às vezes ele acha que a CDL é dele, pessoa física. Não, ele está presidente, ele está diretor, ele está financeiro administrativo. E se ele tem o poder ali de assinar, por exemplo, e desvia a finalidade, né, da CDL, ou esse exemplo da remuneração, ou faz contratações, né, de pessoas físicas e jurídicas parentes, alguma coisa assim, ele está desviando a finalidade, né, gente? Tá ali, então, descumprindo o próprio estatuto também, confundindo o patrimônio pessoal com o da CDL, e aí pode também ser responsabilizado. Outro exemplo, quando houver inadimplemento de dívidas trabalhistas sem justificativas, que é o exemplo que eu dei ali de lei, né? Podia ser uma lei tributária, mas aqui especificamente da lei trabalhista. Quando houver fraude ou dolo, aí a fraude é muito clara, né? A gente já viu acontecer aqui numa entidade federativa aqui do estado de Minas, que a pessoa se tornou presidente dessa federação e dois filhos, né, criaram CNPJs e começaram a prestar consultoria para essa federação. Depois, é uma federação que é auditada pelo Ministério Público e Tribunal de Contas. Foi descoberto, obviamente, conflito de interesses. Depois ele foi afastado por medida judicial também, tá, gente? Ele espontaneamente não saiu. Os sindicatos associados propuseram em assembleia as ações e as medidas cabíveis no exemplo desse dirigente aí, tá? Eu não vou falar o nome que não nos interessa aqui, isso saiu na mídia e tudo mais. Então, houve fraude, houve dolo, o dolo é a intenção de lesar, né? De fraudar. Houve a intenção quando ele fala que, ainda que esteja um CNPJ, que os filhos poderiam livremente prestar consultoria livre. Já, logicamente que não, né, gente? Está no mundo de compliance, de ética, e de regramentos, né? Eu trato desses assuntos de vez em quando aqui, nos nossos instrumentos, mas é nesse sentido também, na direção, que pode ser fraudulenta. Quando houver atuação com culpa, gente, então, a mera negligência, imprudência, imperícia também responsabiliza. Não foi a intenção, mas ele foi negligente naquela situação. Ele foi imperito, ele foi imprudente na direção. Por isso que as atribuições do presidente e do vice são bem claras do que ele pode, qual que é o limite que ele pode atuar aí na administração da entidade em benefício dos associados, tá, gente? Quando houver excesso de poder, né,
houver desmandos ali para além das suas atribuições também, tá, gente? Então, essa responsabilidade, às vezes, patrimonial, é solidária entre os administradores, entre toda a diretoria executiva, de acordo com o grau de sua responsabilização, tá, gente? E aí tem uma teoria que a gente fala no direito, tem no trabalhista, tem na relação de consumo, tem no tributário, que é a desconsideração da personalidade jurídica para associações. Ela é de alguma coisa, de alguma forma aplicável, sim, né? Depois da lei de liberdade econômica, você pode desconsiderar o CNPJ da associação, porque tudo primeiro vai recair no CNPJ, né? Na personalidade jurídica de uma associação. Ela que é notificada, ela é que é cobrada, tal. Aí, se eu desconsidero que não há o CNPJ, que foi uma responsabilidade do CPF daquele diretor, daquele dirigente, eu vou responsabilizar pessoalmente aquele dirigente no patrimônio dele. O patrimônio dele poderá vir, em caso daqueles excessos que nós citamos no slide anterior, ser responsabilizados, tá? Então, a desconsideração da personalidade jurídica é uma tese aplicável aí quando há abuso da personalidade jurídica, desmandos do diretor dentro daquele CNPJ da CDL, confusão patrimonial ou desvio da finalidade. São os três principais casos que a gente vê algumas decisões que vão até nos tribunais, até o STJ no máximo, tá, gente? Lembrando que o associado não tem responsabilidade pelas dívidas ou desmandos ali, né, do diretor da CDL, salvo se esse associado né, se comprova aí algum ato no intuito de fraudar com o diretor ou lesar terceiros. Aí haveria essa responsabilização, tá, gente? Ok, gente? Só para fechar mesmo esse capítulo. E essas aí são as nossas considerações finais, né? CDL não emita nota fiscal, não recolhe SSQN. Segundo assunto, avaliar a viabilidade da CDL remunerar o presidente e outros diretores ou não, e reforçar as responsabilidades do presidente e do vice-presidente administrativo financeiro em sua gestão. Ok, gente? Esses são os meus contatos, vocês já sabem. Quem quiser depois pedir apresentação, estou à disposição. Temos alguma pergunta extra, pessoal? Estou à disposição de vocês aí nesses minutinhos restantes. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O Eugênio. Desculpa, Eugênio, agora que eu vi. Você estava perguntando do estatuto, né? Não consta, aí te respondi. Mas quem fez? Não tem que constar nesse atual? Ah, tá. Quem fez tem que constar nesse atual se fizer a nova versão 2025. Tem que reforçar esse regramento, ok, Eugênio? Depois a gente ensina aí como se faz, ok? A Ana Carolina Abade deseja apresentação. Vou te pedir, Ana Carolina, quem quiser apresentação, mande aqui no e-mail, nesse e-mail aqui, jurídico@fcdlmg.org.br ou no DDD 31 98462 7219, que é o celular do WhatsApp do jurídico, que eu disponibilizarei a apresentação. Fica mais fácil para mim, tá ok? Qualquer pessoa aqui que está participando, Valdineia também, que sempre é muito participativa, né? A gente Rondônia, né, Valdineia? Pode solicitar no e-mail, no WhatsApp, que fica mais fácil para vocês, a gente manda a apresentação para vocês que têm, né, essas informações, essas regras e assim por diante, tá? Gente, então, acho que não tem mais perguntas. Vou parar de gravar aqui, vou encerrar